E aí, beleza? Boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu peço pra você deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Meus amigos, hoje o papo que eu vou ter com vocês é um papo relativamente sério, né? E ao mesmo tempo é um papo que enche o torcedor do Bahia de esperança. Porque enquanto muita gente olha, né, só pra contratações milionárias, para janela de transferência, para jogador vindo de fora. Existe, meus amigos, uma geração inteira sendo construída dentro de casa. E vou falar uma coisa aqui, sem medo nenhum de errar. A base do Bahia hoje, para mim, é uma das maiores e mais promissoras bases do futebol brasileiro e da América do Sul. Pode anotar isso aí. O que está sendo produzido lá no CT não é normal. O Bahia está formando jogador ou jogadores com qualidade técnica, personalidade, intensidade, visão de jogo e principalmente identidade. Isso muda completamente o futuro de um clube. Eu acho que para efetivamente você mudar o futuro de um clube é necessário você ir lá na fundação, né? Mas só que para isso você precisa ter um técnico com coragem para poder utilizar, né? O torcedor do Bahia, cara, sempre sonha em ver o clube forte financeiramente. Eu acho que é o sonho de todo torcedor. Um time, além de tudo, competitivo e disputando títulos, né? E com o Grupo City, esse sonho, pelo menos a gente acha que pode virar realidade, né? Estamos vendo aí que as coisas não estão caminhando como a gente imagina, mas existe uma promessa de que isso em algum momento possa virar realidade. Só que existe um detalhe importante que muita gente ainda não percebeu. O maior investimento do Grupo City, talvez, nesse momento, não seja no profissional. E aí você pode achar que é por conta de vender, de fazer dinheiro, mas o maior investimento que o Grupo City está fazendo, além de efetivamente pagar dívidas, né, é fortalecer a base. Tá? É fortalecer a base. Não sei por qual motivo. Eu já botei aqui alguns aspectos de que eu achava que isso poderia acontecendo. De repente, porque lá, o Grupo City, quando vinha aqui no Brasil para pegar pedra bruta, né, o material bruto, gastava milhões. Agora o material bruto, né, tá na mão. Tá na mão do próprio Grupo City, né? A grande questão é que no futebol moderno se vive disso, de vendas e compras, né? O Manchester City faz isso, o Girona faz isso, né? O Grupo City no mundo inteiro trabalha pensando nesse tipo de desenvolvimento de jovens talentos, né? E o Bahia está entrando exatamente aí nesse caminho, né? E por isso que a torcida precisa abrir os olhos, né, para alguns nomes. Eu acho que nem precisa abrir os olhos, né? A torcida já está vendo que jogadores como Cauê Furquim, Suassuna, Del, Juan Pablo, cara, esses garotos não são apenas promessas, eles são um ativo financeiro do clube. São jogadores que podem render dentro do campo com títulos e milhões de euros, quem sabe aí no futuro próximo. E vou começar falando aqui sobre o Cauê Furquim, né? Um jogador que estava lá no Corinthians, né? Um jogador que, enfim, apareceu ali, o Grupo City foi lá e tirou da base, na marra da base lá do Corinthians. Ele é um jogador extremamente diferente, vamos dizer assim, né? Esse moleque tem muita personalidade, tem posição física, qualidade técnica, tem uma maturidade absurda para a idade que ele tem. Você olha para ele e percebe que não é um garoto comum de base. Eu passei pela base, eu sei o que eu tô falando. Você provavelmente que sonha esse jogador, passou pela base em algum momento, sabe o que eu tô falando. Ele é um jogador com potencial real de profissional. E sabe mais o que chama a atenção dele? É a tranquilidade. Ele entra nos jogos, vai pra cima, como se fosse um jogo qualquer. Ele não se esconde do jogo, ele quer a bola sempre, ele participa, chama a responsabilidade. Isso é raro num jogador que tá começando a carreira, muito raro. O Caio Suassuna, ele é outro talento que eu considero muito absurdo, né? Entrou bem nas últimas partidas e o Rogério Ceni depois foi e sumiu com ele. Inacreditável, né? Ele é um jogador com uma inteligência de jogo muito acima da média, um jogador que entende o espaço, sabe acelerar, sabe cadenciar, né? E parece jogar sempre de cabeça erguida o tempo inteiro, né? Vendo o jogo, analisando o jogo. É aquele tipo jogador, né? É o tipo de jogador moderno, né? É o tipo de jogador, ele moderno. E aí vem o Del. Quero falar também sobre o atacante Del. Talvez um dos jogadores mais técnicos, eu acho, aí dessa gestão. Um atleta que desequilibra, que faz gols, né? Que além de fazer gols, cria jogada, quebra a linha, faz o torcedor levantar da cadeira quando a bola chega até ele. O Bahia precisa cuidar muito desse menino Del, cara. Precisa cuidar muito. Eu não sei se subindo e descendo o jogador seria o melhor método. Porque o futebol europeu tá olhando muito para esse atleta, tá olhando e tá cada vez mais raro jogador com esse perfil. E não dá pra gente falar dessa nova geração sem citar o Juan Pablo, que teve uma contusão grave, mas tá voltando agora nesse segundo semestre. Talvez é um dos nomes mais falados da base nos últimos anos, né? E com razão, porque o moleque joga demais, ele tem estrela, ele tem algo diferente. Você percebe quando ele pega na bola. O futebol flui, naturalmente. É atacante moderno, rápido, inteligente, decisivo. E aí entra um ponto importante dessa discussão. A torcida do Bahia tá começando a cobrar mais espaço pra base, né? No time principal. E, sinceramente, com razão, pô. Porque em muitos momentos, em vários momentos, o torcedor vê jogadores da base destruindo no sub-17, no sub-20. Mas quando chega no profissional, ele simplesmente não recebe oportunidade.
E aí a gente precisa falar do técnico atual, técnico do Bahia, o Rogério Ceni. Primeiro, ninguém está aqui dizendo que o Rogério Ceni enfim, é um péssimo treinador. Tem escolhas. Aliás, eu considero ele um péssimo treinador, né? Sempre considerei. Como eu posso achar as palavras? Eu não considero o Rogério Ceni um treinador que não tem suas valências positivas. Tem suas valências positivas. Né? Ele tem méritos, porque muita gente passa pano pra ele. Ah, mas ele tirou, ele tem méritos também nesse momento, apesar, né, dele ser o técnico do maior investimento da história do clube. Né? Ele organizou o time em alguns aspectos? Sim. Né? Em outros, não. Em outros ele mais atrapalha, porque efetivamente ajuda. Mas existe algo que eu acho que você pode gostar dele como treinador, o outro pode não gostar, mas tem algo que liga todo mundo, quem gosta e quem não gosta, que é uma crítica que eu considero totalmente inevitável. O Rogério, ele tem aversão a jogadores de base, cara. E não é de hoje, não. Não é de hoje. Isso já virou pauta entre torcedores, jornalistas, e até internamente dentro do clube já houve uma reunião para falar sobre isso. Quando você olha para o projeto do Grupo City, fica claro que a utilização da base não é uma opção, é uma filosofia, basta você ver os outros clubes. O Grupo City quer revelar jogador, quer desenvolver atleta, quer transformar jovens em patrimônio, né, em potencial financeiro. Isso significa que, cedo ou tarde, o Bahia vai precisar colocar esses moleques para poder jogar. Não adianta investir milhões na estrutura da base e depois travar, né, o caminho dos garotos no profissional. O torcedor ele quer ver o jogador identificado, quer ver jogador criado em casa, quer ver o menino da base entrando na Fonte Nova, mudando o jogo. Isso mexe com a alma do clube, porra. E o mais curioso é que o próprio futebol brasileiro mostra isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Palmeiras ganhou títulos na base. Flamengo já revelou uma geração absurda que foi campeão. Santos, né? O Bahia não pode fugir desse caminho, gente. E, sinceramente, com todo respeito, o Bahia tem total potencial para se tornar referência nacional em formação de novas estrelas, de novos jogadores. Porque o clube tem estrutura, investimento, captação, metodologia, tem uma alimentação exorbitante, tecnologia, tem o tal do intercâmbio internacional, se utilizando do próprio Grupo City. Tudo isso potencializa o surgimento desses talentos. Só que chega uma hora, cara, que o garoto precisa jogar. Pra sentir a pressão, pra poder errar, pra poder amadurecer. Nenhum craque, meus amigos, nasce pronto. E às vezes parece que no futebol brasileiro o treinador vive pressionado a usar apenas jogadores experientes porque eles custaram milhões. Só que os torcedores do Bahia estão começando a entender algo muito importante. A base pode resolver os problemas do elenco. A base pode gerar dinheiro. A base pode criar identidade. A base pode elevar o clube de patamar. E mais do que isso, a base pode aproximar aí o torcedor do time novamente, que tem se distanciado cada vez mais. Porque existe uma conexão emocional muito forte quando a arquibancada vê um garoto criado dentro do clube, brilhando em campo. Todos os clubes é assim. E o Bahia tá cheio desses meninos querendo oportunidade. O mais impressionante é que não estamos falando de um ou dois jogadores isolados. A gente está falando aí praticamente de uma geração, uma safra muito forte. Talvez a melhor dos últimos anos, que está praticamente ganhando tudo na base. E se o Bahia souber trabalhar isso direito, o clube pode mudar de patamar de forma definitiva. Definitiva. Agora, imagine o seguinte cenário. Vamos aqui imaginar um cenário. Fonte Nova lotada, time competitivo, jogadores da base decidindo, o Bahia disputando a Libertadores constantemente, vendendo atleta por milhões, reinvestindo no clube, criando um ciclo sustentável. Cara, isso não é um sonho distante, isso já começou, isso já era pra estar rolando já, pô. Só que pra isso precisa coragem. Coragem pra usar, pra bancar, pra suportar o erro do garoto. Né? Coragem para poder entender que o desenvolvimento faz parte de todo o processo. E eu acredito sinceramente, que o Grupo City vai aumentar essa pressão internamente. Porque o modelo de negócio deles funciona assim no mundo inteiro. Eles querem ativos, eles querem jovens valorizados, querem desenvolvimento contínuo. Então, cedo ou tarde, o Rogério Ceni vai precisar olhar mais para a base, vai precisar abrir espaço. Porque os talentos estão batendo na porta lá da sala dele. Rogério, eu quero jogar, pelo amor de Deus. E vou dizer uma coisa aqui, se o Bahia não usar, outros vão querer. O futebol europeu ele monitora cada vez mais cedo. Clubes brasileiros também observam. Empresários sabem o potencial dessa geração, cara. O Bahia, além de tudo, precisa proteger os seus talentos, colocando eles para jogar. Porque não existe valorização maior do que a tal da oportunidade. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que essa geração ela pode mudar não só o futebol do Bahia, mas a mentalidade de uma instituição grandiosa como o Bahia. O Bahia sempre revelou jogador historicamente, sempre teve talento surgindo, mas agora existe uma estrutura gigantesca por trás disso. Hoje existe método, existe investimento, existe planejamento. Isso pode transformar o clube numa potência de formação. Agora, depende das decisões tomadas no profissional. Depende da coragem de olhar pro menino da base e dizer, vai lá e joga, garoto. Porque talento eles têm, cara. E eu digo mais, muita gente vai perceber isso em breve.
Talvez o futuro do Bahia não esteja na próxima contratação milionária. Talvez o futuro do Bahia já esteja treinando lá no próprio CT, vestindo a camisa tricolor, esperando mais uma oportunidade. E quando essa porta abrir, o futebol brasileiro pode conhecer uma das maiores gerações da história do Esporte Clube Bahia. E aí eu quero ver quem vai segurar o tricolor. Porque quando a base do Bahia florescer de verdade, meu amigo, o Bahia vai assustar o Brasil inteiro. Pode ter certeza disso. Certeza disso. Beleza? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado. Antes de sair, meus amigos, comenta, hypa, deixa o like e verifica se você tá inscrito aqui no canal. É muito importante pra gente, tá bom? Me siga nas redes sociais, @JonasStelman, siga a Gol TV em todas as redes sociais, beleza? Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!